Amém, irmãos? Vamos ler a Bíblia? Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, Estela. Isso. Hoje é o dia que nós homenageamos a Bíblia. É o dia da Bíblia. E nós sabemos que para chegar esse livro sagrado, abençoado, e está em nossas mãos, Deus usou mais de 40 escritores. Foram iluminados, inspirados por Deus. Mas vamos falar disso durante essa palavra. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém. Pode se assentar. Nós estamos vivenciando, somos de uma maneira assim especiais de vermos o que a Bíblia atravessou para chegar aonde chegou. Nós somos privilegiados de contemplarmos uma obra tão especial que veio da mente de Deus para os nossos corações. Eu quero que você entenda que você tem um livro em suas mãos que é o mais lido e o mais vendido no mundo. A Bíblia, segundo o Guinness, o livro dos recordes, é o livro mais lido, mais vendido no mundo. Com toda a operação e a perseguição contra as Escrituras Sagradas, ela tem atravessado guerras, rumores, revoltas, tem atravessado com fúria e ódio de grandes, poderosos governos, e ela permanece firme, sempre revelando a verdade de Deus. Porque ela é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. É como se Deus respirasse o que quisesse que o escritor colocasse em cada livre momento o que ele precisava revelar. Não foi o homem que encontrou a Deus, foi Deus que encontrou o homem. Revelação significa revelar algo que estava escondido. E nessa visão, revelação significa revelar a vontade de Deus para a humanidade. Eu quero que você entenda bem isso, porque nós queremos trabalhar muito esse ano de 2024 com ensino, com formação, treinamento, capacitação, para que todo homem, toda mulher seja instruída, capacitada na palavra de Deus. Meus irmãos, como vocês sabem, a minha formação, ela foi uma formação calvinista. Eu me formei na Igreja Batista. E quando deixei a Igreja Batista foi por questão de ordem da igreja, porque algumas coisas a igreja não aceitava, e nós fomos convidados a sair. A gente foi convidado a sair. Pastor Humberto, a irmã Valéria sabe disso. Porque a igreja não aceitava isso que as crianças fizeram aqui, teatro. Não podia fazer teatro. E nem... Faz aí,
Palma para Jesus. Não podia isso. E aí, nós fomos convidados a sair da igreja. Eu vim para a igreja do Nazareno. Isso em 1989. E de lá para cá fiquei aqui, estou até hoje. Sou nazareno, não de raiz, mas sou nazareno de nascimento de espírito, alma e corpo. Me converti à Igreja do Nazareno. A Igreja do Nazareno é uma igreja que tem a sua grande base na organização. Seja muito orgulhoso de ser um nazareno. Porque se tem uma igreja que preza pela pregação da palavra de Deus, é a Igreja do Nazareno. Uma igreja que tem uma ordem de constituição, governo, história e ritual. Isso eu não conheço em outra igreja de maneira assim franqueada a qualquer membro. Qualquer membro pode ter o manual da Igreja do Nazareno. E sempre passa para uma revisão de 4 em 4 anos, se houver alguma necessidade. Mas é uma igreja que tem uma organização, desde o chamado pastoral até outras questões de ordem administrativa. Nós temos toda a formação da igreja aqui. A história, o credo, o ensino, em quais as regras de fé, o que nós cremos, manual da Igreja do Nazareno. Isso aqui serve para mim, serve para aquele que está nos Estados Unidos, aquele que está no Oriente, todos que estão em qualquer parte dos 5 continentes, é a mesma informação para todos. Hoje, em mais de 160 países, a igreja que é considerada uma igreja missionária. Nós somos uma igreja internacional. Prezamos pela palavra. Esses dias eu estava falando com um irmão, falando assim, olha, nós não somos batistas, nós não somos metodistas, nós não somos batista atitude, nós não somos apacentar, nós somos a igreja do Nazareno. Uma igreja. Pode aplaudir mesmo ao Senhor. Somos a Igreja do Nazareno. E uma das coisas que a Igreja do Nazareno zela com muito fervor, entre todas as coisas, desde prestação de contas, ética e chamado e todo apêndice, é justamente a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. Para quem não sabe, para você chegar a ser um pastor, um reverendo, você passa por uma série de entrevistas. Às vezes a gente percebe assim, poxa, tanto exagero, mas isso, às vezes, se prevalece assim de não errar negando, se erra cobrando. De uma forma tão assim zelosa, a igreja tem todos os cuidados para a formação e capacitação de todos os seus membros. O que eu quero dizer para você, e quero que isso fique incluído em nossa mensagem, você está numa das igrejas que mais preza pela palavra de Deus, a Igreja do Nazareno. Nós somos igreja pentecostal. O nome foi retirado, mas o espírito fica. Somos uma igreja equilibrada. E pregamos o ensinamento e a edificação do conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, eu tenho visto e tenho observado as mudanças, porque quando se retira a Bíblia da pregação, do culto, da igreja, entra heresia, apostasia, incredulidade, feitiçaria, mandingas gospel, que está agora num crescimento, voltou, né? O sincretismo religioso, quando se tira a Bíblia do centro da mensagem, da esperança, da confiança, da fé dos membros, nós vamos ficar com heresias e vamos ficar com misticismos.
Então precisamos voltar ao início de tudo, é a palavra de Deus. É através da palavra de Deus. O coração de Deus se alegra quando a sua vontade é revelada ao povo. E a palavra de Deus está revelada para nós. É a sua santa vontade para dirigir. Existem revelações gerais, né? Gerais. Deus criou os céus e a terra, Deus criou o mar, Deus fez então separação da água doce, da água salgada, Deus criou os animais. Mas existem revelações especiais. A revelação que nós vamos ver aqui agora. Eu quero que você entenda que você está diante dos maiores livros que já existiu na face da terra. A Bíblia Sagrada. E hoje é o dia da Bíblia. Eu louvo a Deus por isso. Porque nós somos verdadeiros amantes da palavra de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Eu quero dar algumas informações a respeito da Bíblia para você. Nós temos 66 livros separados, temos 1.189 capítulos e centenas de milhares de palavras. A Bíblia traz uma mensagem extraordinária de tudo que ela possa revelar. A maior revelação é o amor de Deus. O cuidado que Deus tem para salvar o homem. Desde o primeiro capítulo de Gênesis, no qual Deus cria os seres humanos, até o último capítulo do Apocalipse, no qual Deus faz o convite, Deus tem cuidado com a sua palavra. E a Bíblia diz assim, Apocalipse 22, 17, e todo aquele que tiver sede, que venha, e aquele que desejar, que tenha de graça a água da vida. A Bíblia prova que Deus está infinitamente envolvido, familiarizado e preocupado com a vida de suas criaturas. Quando nós temos a Bíblia, nós temos acesso àquilo que Deus quer se deixar, se permitir, porque isso aqui não é tudo o que Deus é. Isso aqui é uma forma de Deus se revelar a nós, mas não é tudo o que Ele é, o que Ele expressa. Ele é muito mais do que toda a Escritura Sagrada. Mas a Bíblia é a segunda maior revelação de Deus aos homens. É a segunda. A primeira revelação é quem? É quem? Mais forte. A primeira revelação é Jesus. Aquilo que era através de palavra, da escrita, se tornou de forma humana, corpórea. Se tornou um de nós. O verbo, que é palavra, se tornou agora carne. Ele se tornou um de nós. Essa é a primeira e mais maravilhosa revelação de Deus aos seres humanos. Você quer conhecer Deus? Quer conhecer Deus de verdade? Vou te dar aqui uma dica maravilhosa. Leia os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Mateus, Marcos, Lucas são evangelhos sinóticos, semelhantes. João, ele traz o quarto complemento, mas os três evangelhos sinóticos são semelhantes. Veja o que Jesus fez. Veja como Jesus se comportou. Veja como Jesus agiu com as crianças, com as mulheres, com a humanidade. Veja como ele se revelou sentimentalmente. Veja como ele esteve no meio das pessoas. Assim é o coração de Deus. Jesus falou, quem vê a mim, vê. Jesus não estava falando de questão visual. Jesus está falando dos seus atos, das suas ações. Quem vê o que eu estou fazendo é o Pai também se revelando. A Bíblia é fantástica. Os evangelhos revelam a manifestação de um Deus poderoso como rei, como servo sofredor, intitulado aquele que quer fazer a vontade de Deus.
Eu quero que você esteja apaixonado, porque você está diante dos maiores livros já escritos nesse mundo. Eu quero que você saiba que, quando você começa essa jornada de ler as Escrituras, você descobre a sua própria essência, a sua origem. Você descobre o seu próprio nascedouro. Você reconhece verdadeiramente um mundo muito superior a esse mundo na visão horizontal. Você começa a entender as coisas do infinito, do além, da eternidade, que ultrapassa os afetos humanos, que ultrapassa os egoísmos e as emoções baratas dessa vida. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Eu louvo a Deus por isso. Por mais que a perseguiram, tentaram destruí-la, ela continua sendo o livro mais vendido. E de acordo com o livro do Guinness dos Recordes, mais de 5 bilhões de cópias vendidas e distribuídas no mundo. A Bíblia já foi traduzida em mais de 733 mil idiomas e tem sobrevivido à perseguição, às grandes investidas contra as igrejas, contra os movimentos, e chegou até nós na tradução do latim para o português por João Ferreira de Almeida. Foi um jovem. Vale a pena vocês estudarem e saberem como foi a história de João Ferreira de Almeida. Muita gente pensa diferente. João Ferreira de Almeida nunca foi sacerdote católico apostólico romano. Ele era pastor calvinista. As pessoas pensam que ele foi sacerdote católico apostólico romano. Nunca foi. Mas desde os 17 anos, decidido, apaixonado pela palavra de Deus. 17 anos de idade. E a nossa tradução chegou em 1753. Isso já na tradução do português. O apóstolo Paulo fala a respeito que toda a palavra de Deus é divinamente inspirada por Deus. Porque ela pode ter vários pregadores, pode ter várias pessoas interpretando, praticando a homilética, que é a arte de pregar, a hermenêutica, a arte de traduzir texto. Ela pode ter diversas pessoas, mas ela continua sempre nova, sempre com força, com capacidade de ultrapassar. E as mensagens são renovadas, porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. É poderosa. E nós temos esse grande livro diante de nós. O que é a Bíblia? A Bíblia deriva-se do vocábulo grego biblos, que significa conjuntos ou conjunto de livros. Mais de 40 escritores diferentes, épocas diferentes, culturas diferentes. Quando você pega a Bíblia assim, acha que cada autor foi amigo, foi próximo, nada. Muito distante. Para se tornar a Bíblia completa, levaram mais de 1.600 anos. Mais de 1.600 anos, depois que foram ajuntados. E quando você pega a palavra de Deus, parece que alguém conhecia o outro. As histórias se encaixam, os pensamentos se coadunam, as palavras são realmente convincentes e parece que está tudo pertinho. Nada. Porque ela foi uma porção de Deus, foi inflada a mente do autor pelo sopro do Eterno, pelo sopro do Divino Criador. E eles escreviam aquilo que o Deus Todo-Poderoso queria. Não conforme as suas vontades, mas como Deus queria. Claro, colocavam nas suas condições de inteligência, mas era conforme Deus queria. Ela está dividida em Antigo e Novo Testamento. E essa divisão nos leva a pensar da antiga aliança e a nova aliança que Deus estabeleceu para o homem.
A Bíblia quer realmente mostrar a revelação de Deus. É a revelação de Deus ao homem. Romanos 16, se puder colocar, versos 25 ao 27. É a revelação de Deus ao homem. Deus, ele se propôs revelar. Louvemos a Deus, pois podemos conservar vocês firmes na fé, de acordo com o evangelho que eu anuncio, isto é, a mensagem a respeito de Jesus Cristo. E de acordo também com a verdade secreta, que nunca foi revelada no passado. Porém, essa verdade foi revelada agora por meio daquilo que os profetas escreveram. E por ordem do Deus eterno, ela se tornou conhecida em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. Ao Deus único e sábio seja dada glória para sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. Os profetas escreveram, eles falaram, mas a revelação na escrita um dia se tornou carne. Então a Bíblia revela Deus ao homem. Revela que quer dizer contar umas coisas que estão em secreto. Salmo 25:14. Revela através da Bíblia que Deus é muito poderoso para realizar os seus planos. A Bíblia revela que o seu autor é Deus. Jeremias 1, verso 12, Isaías 34:16. A Bíblia revela seu intérprete. O intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Espírito Santo que nos convence. 1 Coríntios capítulo 2, versos 9 ao 16. A Bíblia revela seu tema central. O tema central das Escrituras revela a salvação através do Senhor Jesus Cristo. Lucas 24, 27, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, verso 10. A Bíblia é tão poderosa. Quando você pega e vê os 39 capítulos do Velho Testamento e os 27 do Novo Testamento, você tem, então, uma formação completa da vontade de Deus, se manifestando ao homem, em particularidade algumas lideranças e alguma coletividade à nação. Deus sempre ministeriando a sua vontade, os seus decretos, para dar rumo, decência, ordem, ética e levar o homem ao pleno conhecimento da salvação. Nós temos hoje um livro poderoso que tem 31.173 versículos. Nós temos uma base tão sólida e podemos dividir a Bíblia. Quem estuda a Bíblia no profundo, de forma acadêmica, sabe que é um livro de uma fonte inesgotável. Por mais que você estude 5, 6, 7, 10, quantos anos forem, você jamais poderá saber tudo que Deus tem para ser revelado, porque existem coisas que permite a Deus, está nas mãos do Senhor. Mas você tem dentro da divisão da Bíblia os livros pentateucos, livros históricos, livros poéticos, livros proféticos de profetas maiores, livros proféticos de profetas menores. Temos evangelho, cartas de Paulo, cartas gerais e revelações, ou o livro do Apocalipse. E cada revelação, ela tem uma visão distinta, mas se completam. Nós estamos diante de um grande mover de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E é através dela que a igreja é mantida. É através da Bíblia que nós somos alimentados. Por isso, o Salmo 23 revela a visão do pastor Davi em relação às ovelhas. Porque é muito triste quando a gente percebe um nível de limitação em que muitos têm alimentado as ovelhas do pastoreio do Todo-Poderoso com capim seco, com erva danificada. Porque o alimento não é o que eu penso, não é o que eu quero.
Eu não estou aqui para ficar falando, fantasiando coisas, inventando coisas. Eu tenho que falar o que Deus quer falar. O que está aqui. E é isso que alimenta o espírito e a alma. É isso que não deixa o crente confundido, crente cair em apostasia, em incredulidade, retornar na fé. Não, mas é isso que alimenta, que potencializa, que fortalece, que fortifica. É a vitamina de Deus, é o alimento dos céus. Para nos dar força, para nos dar condições de enfrentarmos as dificuldades, é através da palavra do Senhor. É ela que nos alimenta. Porque o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E é essa palavra, de forma assim, literal, é luz mesmo. Meu irmão, não tenha dúvida, entre uma coisa e outra, fique com a palavra de Deus. Fique com a mensagem de Deus. O mundo está sofrendo, o mundo está aí nesse estado de um vazio profundo, pessoas se transformando em coisas tão terríveis, com sentimentos tão terríveis, falta da palavra de Deus, do conhecimento das Escrituras, a vida fica seca, um alimento, não há combustão para manter a energia da vida permanente, e a energia da vida permanente é a palavra do Eterno, é ela que nos transforma, que nos edifica, é a palavra de Deus. Meu irmão, não se distancie. Nós vivemos hoje num tempo onde as pessoas estão se distraindo por qualquer coisa. Nós somos pessoas assim muito fáceis a nos distrairmos diante de tantas opções, de tantas coisas que nos oferecem. Nós precisamos permanecer firme e sempre termos o crivo da palavra de Deus para os nossos sentimentos, nossas emoções, nossas atitudes, nossas ações, aquilo que queremos, passarmos pelo crivo da palavra do Eterno. É aqui que permanece a verdade. É aqui que nos conduz realmente para o caminho que vai nos levar para o sucesso, para a realização. Por isso, quando Deus falou para Josué, ali já tinha revelado o Pentateuco. Olha, não te afaste do livro da lei, para que vá tudo bem e possa conduzir. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, mas firme na palavra. E é essa a nossa visão, trazemos a palavra para a família, a palavra para os jovens, a palavra para o homem, para a mulher. Palavra de Deus nunca vai caducar. As atitudes humanas, as novidades do mundo jamais vão substituir a palavra de Deus. Tem pessoas que já estão nos chamando de atrasados. Pô, seu pensamento está retrógrado. Pô, você está agora é diferente. Irmão, aqui continua sendo a mesma coisa. Não se impressione com as coisas dessa vida, desse mundo. Não se impressione com os movimentos. Nós precisamos entender que as Escrituras Sagradas, ela pede perseverança. Pede para nós confiança. Ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Nós estamos muito impressionados com os movimentos de multidões. Não se esqueçam que o caminho da salvação é estreito, não é largo. Estou vendo hoje igrejas que largaram a palavra de Deus. Hoje o que está comandando é justamente a orientação do comportamento humano, é o coach. As pessoas deixaram, não pregam mais a palavra de Deus. E nós podemos ver como a sociedade está se afundando. Crente tem que ler a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus. Imagine você se parar de comer arroz, feijão, bife, saladas, se você deixar de comer
O que vai acontecer com o seu corpo? O que vai acontecer com a sua vida? Você vai entrar num processo de baixa imunidade, vai ficar aberto para as doenças, você vai sentir fraco, você não vai conseguir ter um sono bom, porque você está perdendo energia. Irmãos, a palavra de Deus é o alimento, a palavra de Deus é a nossa refeição espiritual. Jesus falou que eu sou o pão vivo que desceu do céu. No passado, os irmãos comeram maná do céu, mas morreram. Mas aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem parte comigo. Jesus não estava falando isso sobre antropomorfismo, não estava falando sobre carne humana na literalidade, mas ele estava falando da revelação da palavra, que estava sendo ali concreta nele, estava sendo ali vista nele. Quem vive dessa palavra está se alimentando do pão para a eternidade. E quando a gente vai ver a importância da palavra de Deus, quando Jesus enfrenta Satanás no deserto, naquela tentação, Jesus enfrenta Satanás e Satanás tentou de todas as formas fazer com que ele pudesse ser subserviente à sua vontade. E Jesus falou tudo o que está em Deuteronômio capítulo 8. Não adorarás outros deuses. Jesus falou a respeito de que ele estava ali para servir a Deus e não a sua vontade. A gente vai observar que a palavra em si, ela nos dá força, porque Jesus estava fraco como um homem, porque ele estava sem comer 40 dias, mas o seu espírito estava inabalável. Irmã Estela, pode colocar Romanos 8:8 e Romanos depois 8:16. A gente precisa entender que nós estamos numa vertente de direcionamento pela vontade de Deus. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. É uma grande verdade. Quando Paulo fala a respeito disso, Paulo diz o seguinte: quando a pessoa fica sendo levada pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias vontades, com certeza isso nunca vai agradar a Deus. Romanos 8:16, o Espírito de Deus se une com o nosso para afirmar que somos filhos. Qual é o caminho dessa cambiação, dessa revelação? É Deus falar ao nosso espírito humano. Nós não louvamos a Deus pelas nossas emoções. Nós não louvamos a Deus pelas nossas intuições, pelos nossos sentimentos. Nós louvamos a Deus pelo nosso espírito. Deus colocou em nós o seu espírito. O espírito é que fala com as coisas de Deus. Não tem outro caminho. É o espírito humano que se comunica com o espírito de Deus. Deus não se revela a nossa condição de natureza humana, mas Ele fala através daquilo que é sobrenatural em nós, que é o nosso espírito humano. Por isso que o texto diz, o Espírito de Deus se une com o nosso espírito. Aonde é essa confirmação, esse fechamento? É através do espírito humano. Por isso Jesus falou para aquela mulher samaritana que ela adorava em Samaria e os judeus em Jerusalém. Eles estavam ainda presos à questão da região. Estavam presos à questão da cultura regional. Porque Samaria também foi um distrito onde se fizeram o altar
para adorar a Deus. Isso é questão do reino do norte, tá? Quando houve a divisão da nação de Israel, e o reino do sul, quando fez o altar em Jerusalém. E a samaritana estava tentando condenar Jesus, porque Jesus estava pedindo algo que era um samaritano, que era coisa muito ilícita, porque os samaritanos não se davam com os judeus, não se combinavam, porque era uma mistura de assírio com judeus. Outros aqui eram considerados judeus puros. E Jesus foi pedir água a ela, e ela perguntou: como pode você, sendo judeu, pedindo água para mim, que sou uma samaritana? Aí ela ficou nessa questão de adoração. Jesus falou: olha, que os verdadeiros adoradores não adorarão o Pai nem em Samaria e nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Você pode aplaudir o Senhor? Eu vou explicar muito prático para vocês. Qual é o lugar de adoração? Onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Pastor, então, o que é isso aqui? Isso aqui é um lugar que Deus nos deu para que nós pudéssemos estar reunidos. Nome de igreja, templo, tamanho, pedra, não sei de onde, de qualquer lugar, de Jerusalém, não sei de onde. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Aonde estiver 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estou presente. Porque os verdadeiros adoradores adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Isso tem que ter um quebrantamento profundo do espírito. Enquanto a pessoa não for ligada com o Espírito de Deus, a alma dela pode estar presa a esse mundo. Há uma necessidade muito urgente das pessoas se converterem e ter uma consciência a respeito de evangelho, que é a libertação de toda a opressão, de tudo aquilo que pode tentar dizer que é valoroso, que é especial para essa vida, que é nada. Tudo que anda na contramão da palavra de Deus é pecado, é imundície, é coisa horrível. E não é fácil a pessoa largar, deixar o pecado, porque está preso emocionalmente, sentimentalmente aos prazeres dessa vida. São prazeres sexuais, prazeres econômicos, prazeres de usufruir da vida com vantagem, de maquiarem suas mentes para o mal. Enquanto não houver a verdadeira revelação de Deus no espírito humano, a pessoa fica presa aos valores dessa vida. Não consegue se desligar, entender. Não consegue, porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E nós podemos ver que a palavra de Deus, ela vem para nos libertar dessas algemas, dessas cadeias, dessas situações invisíveis, mas que prendem os seres humanos, que oprimem os seres humanos. E através da palavra de Deus nós conseguimos internalizar essa verdade e reconhecer. Irmãos, vocês vieram aqui para algum motivo. Ninguém veio a esse planeta Terra existir para nada. Procure qual é a tua missão. Procure o que você veio fazer nesse mundo. E saiba de uma coisa, de tudo que você possa procurar, a maior verdade é que você veio para fazer a vontade de Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Essa é a grande verdade. Preencha a sua vida com a vontade de Deus. Siga os caminhos verdadeiros que te conduzirão à palavra de Deus.
Nós estamos atravessando um tempo muito complicado, onde a fé, em vez de se estabelecer em ouvir a palavra de Deus, está ouvindo os horrores e as demonstrações da banalização humana. E esse é o grande perigo. Romanos 10, verso 17. Se você quer realmente mais de Deus, você vai ter que ouvir mais do Espírito Santo. Se ligar, se abrir, porque a sua vida está intoxicada. Você está cheio de azedume na alma, precisa realmente da purificação. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Quero dizer, quando você está ouvindo louvores, quando você está lendo a Bíblia, quando você está orando, quando você está em comunhão, quanto mais você estiver na casa de Deus, quanto mais você estiver envolvido com as coisas espirituais, quanto mais você estiver envolvido com as coisas da eternidade, ligadas ao reino de Deus, você se torna cada vez mais fortalecido, mais robustecido. Você é capaz de ter mais fé. Você começa a conduzir a sua vida, a vida da sua família, o seu presente, o seu futuro, na direção da palavra de Deus. Se organiza. Irmãos, a palavra de Deus tem todas as orientações para todas as faixas etárias da existência humana, para toda a camada da sociedade. Tudo que você quiser está na Bíblia, para a sua felicidade. E a Bíblia mostra o caminho da infelicidade. A única coisa que nós precisamos fazer é obedecer. Coisa difícil. Eu nunca vi uma coisa tão difícil que é obedecer. As pessoas podem falar, isso é fácil. Irmãos, é a coisa mais difícil. Se eu pedir alguma coisa aqui sem explicar, aposto que alguém vai perguntar, mas para que ele está fazendo isso? O que ele quer com isso? O ser humano tem essa tendência, sempre retrucar, sempre entrar em conflito. A obediência é algo fundamental para você aumentar o seu nível de fé. O seu nível de fé vem pela obediência. Irmãos, Jesus, ele não venceu o mundo, o diabo, o pecado como Deus. Nunca venceu como Deus. E quem prega assim, é bom que corrija. Jesus venceu como um homem, cheio do Espírito Santo, porque ele foi obediente. Nós precisamos entender que você olhar para Jesus é você viver como ele viveu. E ele não venceu como Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao versículo 8, o apóstolo Paulo revela a maior humilhação de Jesus. A maior humilhação é ele ter se tornado um homem, um de nós. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo. Tornando-se assim igual a quem? Aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde. E fez o quê? Oh, meu Deus, é essa palavra. O mundo está vivendo numa decadência por causa disso. Obedecer não é fácil. Ele obedeceu a Deus. E foi humilhado até com morte e morte de cruz. Esse é o caminho. Quando você recebe a palavra de Deus, ela fica internalizada, ela se torna carne da sua carne, sangue do seu sangue. A palavra de Deus torna sentimento dos seus sentimentos, porque você já não tem mais poder sobre sua vida. Quem tem esse poder é a palavra de Deus. E por mais que você ande tortinho, né? Tem gente que anda igual bêbado dentro da palavra de Deus. Olha para um lado, olha para o outro. Meu Deus do céu. Hoje gente que fica cambaleando com a palavra de Deus.
Toma jeito, toma vergonha na cara. É brabo, é difícil. Meu irmão, é aqui, ó. O que a palavra diz? É isso. Chega de ficar cambaleando para um lado e para o outro. Se firmar na palavra. Ali obedece. Obedecer é fácil? Não é fácil. Porque quando você fala em obedecer, você está falando de mortizar a sua carne. Sabe o que é mortizar a sua carne? Às vezes o pessoal do louvor canta, eu gosto muito, mas, meu irmão, cantar é uma coisa. Viver, pastor, é outra. Pregar é fácil, pastor. Quero ver você viver. Viver, né? A hora que pisar no teu calo, você esbraveja, vomitando em cima dos outros. Meu irmão, pregar é mole. Eu quero ver você viver. Está escondidinho aqui, mas dá para ver. Ó. Aqui a cruz, ó. Está parecendo até o Santo dos Santos, né? O véu. É fácil. Eu quero ver ir para a cruz. Jesus falou, se vocês querem ser meus seguidores, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. A cruz é o símbolo de renúncia. A cruz é o símbolo de obediência. É muito fácil você levar uma cruz no peito. Difícil é você ter a consciência de ser obediente a esse evangelho. Pastor, como eu consigo estudar a Bíblia? Irmãos, eu quero até pedir uma coisa aqui. Quantos professores da escola dominical nós temos aqui? Fiquem de pé. Cadê os professores? Fiquem de pé. Olha só quantos professores. Olha quantos professores, né? São professores da escola bíblica dominical. Vocês são os mais valorosos de Deus. A igreja pode dar uma salva de palmas, irmãos. Obrigado, irmãos. Poder sentar. Estão ensinando a palavra de Deus. E não existe algo mais libertador do que você conhecer a palavra de Deus. Jesus fala a respeito da palavra em João. E ele fala que as escrituras sagradas falam a respeito de mim. E através da palavra de Deus. Hoje um dia especial, irmãos, nós temos. De termos a Bíblia diante de nós. Ela hoje está em vários continentes. Levou mais de 1.600 anos para ser escrita. Por mais de 40 autores. Foi escrita em 3 línguas. O aramaico, o hebraico, o grego. Em 3 continentes. África, Ásia e Europa. E a palavra de Deus está hoje diante de nós. Os nossos filhos. É muito lindo a gente ver essas crianças louvando ao Senhor, servindo ao Senhor, a semente sendo lançada ali. Logo, quando a criança tem a sua mente tão inocente, mas a semente da palavra de Deus está sendo plantada. Eu quero dizer para os irmãos, vocês não têm falta nada. A palavra de Deus é a maior autoridade. Busquem a Deus. Venham para a escola bíblica dominical. Tem suas dúvidas? Fale conosco. Procure o seu professor de escola dominical. Nós estamos fazendo um bom movimento aqui na igreja para otimizarmos, né? Dar um upgrade aí na igreja. Vamos estudar a Bíblia, irmãos. Quando tem um crente firme, com fé na palavra, significa que temos um crente que vai combater as forças do mal com autoridade e com poder.
Porque quando o crente está firme na palavra, firme na fé, meu irmão, vem demônio, vem ataque, vem desespero, vem circunstância, ele está firme na palavra. E está ali andando, firme. E a Bíblia chegou até nós. E nós temos esse privilégio de termos a revelação de quem é Deus para nós. Não é total, mas é o suficiente para crermos, para andarmos, para cuidarmos das nossas vidas, para vivermos no meio da sociedade, para dizermos que nós somos seguidores de Jesus. Somos discípulos de Jesus. Você não pode ficar sendo dominado pela força do vento, vai para um lado, vai para o outro. Não. Você está com seus pés como uma árvore plantada junto a ribeiros d'água, onde as folhas florescem, aonde dá os seus frutos na estação própria. O crente, quando está na palavra de Deus, está firme, porque nem tudo acontece como a gente quer, não, irmãos. Nunca foi assim, não. Mas a gente tem a certeza e a convicção de que aquele que está nos dirigindo é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sou fruto de escola bíblica dominical, de igreja mirim. Eu sou fruto. Tem foto lá no meio das crianças, eu pequenininho, tinha 8 anos de idade, servindo a Deus. Minha mãe não tinha curso universitário, nem meu pai tinha curso universitário. A gente morava numa casa muito simples, de chão batido, de barro. Às vezes, para entrar dentro de casa, meu pai tinha que botar estrume de vaca para espantar os mosquitos, porque ou eram eles ou eram nós. Aí botava estrume de vaca, a fumaça espantava os mosquitos, depois nós entrávamos. E todo mundo ficava catinguento, né, de cocô de vaca. Eu quero dizer para vocês que nós não podemos ficar presos ao vitimismo. Não podemos ficar presos a essa coisa de, não, você é o melhor de Deus. A palavra está diante de você. O Senhor te encheu. E a palavra dele é que vai te levar, vai te conduzir, vai te orientar. Porque, irmãos, nós não sabemos fazer o que temos que fazer com as coisas do futuro. Quem sabe o dia de amanhã? Ninguém sabe. Mas uma coisa é certa. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. É isso aí. Salmo 35, verso 4 e verso 5. Eu quero que você entenda que você tem diante de você uma das maiores autoridades para conduzir a sua vida. Leia, entenda, busque. Que sejam derrotados e humilhados aqueles que me querem matar. Que fujam envergonhados que fazem planos contra mim. 5. Que sejam como palha soprada pelo vento, quando o anjo do Senhor os atacar. Aí. É um tempo em que nós precisamos ter direção da vontade de Deus. E a vontade de Deus para você é sempre que você obedeça. Obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Porque o obedecer, ele antecede o entender. E como tem crente difícil, cabeça de concreto, forjado com vergalhão 3/8, que não... Difícil, ou cabeça de... ou caixa craniana dura, difícil de entrar. Meu irmão, é aquilo. Se não entrar pelo entendimento, vai entrar pela circunstância, pela dureza. Eu quero dizer, e quando não entra pela obediência, entra pela necessidade. Infelizmente.
Eu quero que você possa alcançar pela obediência à palavra de Deus. Guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para não pecar contra ti. Então, irmão, permaneça firme. Guarde a sua alma no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E se sinta honrado, tá? Como eu disse para os irmãos, sou nazareno, amo ser nazareno, uma instituição muito forte, reconhecida internacionalmente, tem um espírito que vive o Evangelho, uma igreja que preza pelos bons costumes, pelo zelo, que investe na mente humana, uma igreja que motiva as pessoas a estudarem, a crescerem, uma igreja que tem um amor de Jesus, uma igreja que tem um zelo pela palavra, uma igreja que tem realmente o foco do Evangelho de Jesus na humanidade. Então, se apegue a Deus, mas nunca se esqueça de estar no lugar. Se não tem a palavra de Deus, fuja. Se não tem a revelação de Deus, a revelação bíblica, fuja. Porque, irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde a heresia está se instalando por falta de mestres. Vocês acham que o que está na Bíblia está só por estar? Não, está na Bíblia porque tem necessidade de ter mestres dentro da igreja. Porque se não tiver mestre, o povo se corrompe. O povo se afasta de Deus. Então, há necessidade de ter mestres, doutores, ensinamentos, né? Para que a igreja possa crescer. Porque se a igreja não tiver um direcionamento da palavra, ela vai cair. Ela vai cair justamente na heresia. Eu vou ler aqui Efésios capítulo de número 4, a partir do versículo 11 até o versículo 13. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço. Então, se não tiver esses dons e essas capacitações na vida das pessoas, como é que a igreja vai se alimentar? A fim de construir o corpo. Você pode aplaudir ao Senhor? Oh, glória! É desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras, alcançaremos a altura. Olha aí quem é a nossa imagem, Jesus Cristo. A altura espiritual de Cristo. Fique de pé em nome de Jesus. Deus seja louvado por sua vida nesse dia tão especial. É o dia da Bíblia. Eu quero que você se encha de prazer, de orgulho de ser um servo de Deus. Deus te abençoe, prospere a sua vida, tá? Em nome de Jesus Cristo. Porque até aqui se Deus é Deus, e a vitória é nossa, a vitória é nossa, eu e a minha casa, glória a Deus, glória a Deus. Para que saibas, glória a Deus.
brilhar. Glória a Deus, pastora. Aleluia. Irmãos, quero lembrar que terça e quinta-feira, às 8 horas da manhã, tem Escola Bíblica Dominical. E terça, às 19h30, nós temos... É que eu tô com esse negócio de Escola Dominical na minha cabeça. Terça e quinta-feira, às 8 horas da manhã, jejum e oração. E terça-noite nós temos um culto maravilhoso, né? 100% fé, campanha Sangue de Jesus para as nossas famílias. Quinta-feira, estudos sobre escatologia, são doutrinas das últimas coisas. E no dia 17, agora, domingo agora, vai ser a nossa grande festa da cantata, o Natal dos Anjos. Eu falei, Valéria pisou fundo. Meu Deus e meu Pai, uma das melhores cantatas que eu já ouvi é a cantata Natal dos Anjos. Maior cantata que eu já assisti. Gente, vale a pena, vem, porque é show de bola. E lembrando, irmãos, que o Capães vai atender até o dia 15. Depois do dia 15, né, a gente vai dar aí um descanso para a turma que faz atendimento psicoterapêutico, tá bom? Deus abençoe vocês. Levante a sua mão e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, a doce e fiel comunhão, divino Espírito Santo esteja com todos vocês, com suas famílias, com o povo de Deus espalhado pela face da terra. E a igreja de Jesus diz: amém. Vão com Deus, vão na fé, paz.